O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e disse que orava por eles, para que eles pudessem compreender o amor de Deus que excede todo o entendimento. Apesar desse amor não ser humanamente compreensível e estar além da razão, existem recursos, como a revelação divina, por exemplo, que nos ajudam a mensurar mais do que aquilo que normalmente alcançamos. Ao orar por isso, Paulo mostrava que é importante não apenas saber que Deus nos ama, mas entrar na compreensão desse amor, porque isso produz não apenas uma consolidação do relacionamento, mas um impacto tremendo na caminhada com Deus. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais acerca disso. Hoje em Salvador, aqui no Mercado Modelo, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Efésios, no capítulo 3, verso 14, Paulo diz: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. É lógico que aqui a referência de colocar-se de joelhos era para orar por eles. A partir do versículo 15, ele vai enumerar vários detalhes de por que ele estaria orando por esses irmãos de Éfeso. Mas no verso 18 e 19 ele diz: isso para quê? Com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, em primeiro lugar, Paulo está dizendo que conhecer o amor de Cristo é algo necessário a fim de que possamos ser cheios com toda a plenitude de Deus. Em outras palavras, nós não viveremos a plenitude do relacionamento com Deus, da vida com Ele que nos foi disponibilizada por meio de Cristo, sem conhecer o amor de Cristo. Por outro lado, nós temos aqui um paradoxo, uma aparente contradição, né? Como conhecer o amor que excede o entendimento, que está além da razão? E aqui nós vamos destacar um elemento importante, que é uma ferramenta espiritual chamada revelação. Mas antes de explorar esse aspecto, precisamos compreender por que não é possível viver a plenitude de Deus sem o entendimento desse amor. Eu quero ler um pedaço desse trecho de Efésios, dessa vez numa versão da Sociedade Bíblica de Portugal, que é a Boa Nova em português corrente. Ele diz assim: que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Bom, vamos destacar a importância de conhecer o amor que Deus tem por nós. Em 1 de João, no capítulo 4, no versículo 16, a Bíblia afirma: e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. A importância do conhecimento é porque ele é o meio através do qual nós teremos também a convicção, a fé. João está dizendo: nós não apenas conhecemos o amor, nós cremos. É um nível de conhecimento ou de revelação bíblica que gera convicção, que fortalece a nossa fé. Nós falamos que é impossível viver a plenitude de Deus sem conhecer esse amor. No entanto, não se trata apenas de ter uma informação racional, né? Como falei anteriormente, Paulo disse que esse amor excede o entendimento. Ele está além da nossa compreensão. Não apenas porque a mente é limitada, mas porque o amor de Deus é ilimitado. E acredito que a base, o fundamento de toda a relação com Deus deve ser o entendimento do amor de Deus. Sabemos que Cristo nos ofereceu salvação eterna, o que significa escapar da perdição eterna, da condenação do inferno. Mas nós não devemos servir a Deus apenas por medo da condenação. Nós devemos entender que o amor que Ele tem demonstrado por nós deveria ser a maior fonte de atração para o relacionamento com Ele. E, aliás, entender esse amor vai produzir um impacto enorme nas nossas vidas em diversas outras áreas. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que o amor de Deus por nós afirma o nosso valor. E isso nos coloca numa perspectiva de relacionamento diferente, né? O diabo tenta muito trabalhar a ideia e o conceito de rejeição mesmo em relação a Deus. Dependendo de uma circunstância difícil que a pessoa passa, já vem aquela sugestão na mente: se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. O tempo todo somos bombardeados contra a verdade do amor que Deus tem por nós. Por quê? Porque Satanás sabe que se conseguir minar não apenas o entendimento, mas principalmente a convicção do amor, ele vai nos impedir de ser cheios da plenitude de Deus. Porque para avançar nesse caminho de intimidade, relacionamento e até mesmo de desfrutar as bênçãos que o próprio
Deus quer disponibilizar, nós precisamos entender a manifestação do seu amor. E o amor, como afirmei e repito, né, ele afirma o valor. Me lembro, logo no início do meu ministério pastoral, estamos falando aí de 25 anos atrás, pelo menos, né, estávamos ministrando um grupo de casais e falando sobre a importância de declarar, de fazer declarações de amor ao cônjuge, não com o intuito de informação, mas de alimentar o valor da pessoa. Né? E nós fomos surpreendidos com a declaração de um camarada que apelidamos ele de o Dom Juan do grupo depois daquilo. Né? A princípio achamos até que ele estava brincando, demorou para entender que ele falava sério e que ele acreditava naquilo. Ele falou, comigo não tem esse negócio de ficar falando para minha mulher, eu amo você. No dia que nós casamos, eu falei para ela, eu amo você e no dia que isso mudar eu te aviso. Todo mundo riu, como eu disse, esperando que fosse uma brincadeira. Mas, para nossa surpresa, ele estava dizendo que não, que aquilo era verdade. Na cabeça dele, a declaração de amor era apenas a comunicação de uma informação. Logo, não haveria necessidade de reafirmar aquilo, a menos que a informação se tornasse diferente. Nós precisamos compreender que a declaração de Deus, de amor por nós, não é meramente informativo. Quando Jesus, já adulto, homem feito, aos 30 anos de idade, vem a público para ser batizado por João Batista, ele ouve a declaração, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Certamente, né, nós não podemos dizer que essa afirmação era meramente informativa. Deus estava afirmando o valor, declarando o seu prazer, e isso comunica uma mensagem muito específica. E eu acredito que nós precisamos entender, né, essa declaração do amor de Deus por nós. Foi o amor dele que provocou a nossa existência. A Bíblia diz que ele nos predestinou para ele em amor. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Nós precisamos entender que Deus já nos criou com um plano que era a própria manifestação do seu amor. Precisamos compreender, né, o quão longe Deus foi por nós. Jesus afirma, Deus amou o mundo de tal maneira, essa expressão de tal maneira é tão loucamente, tão intensamente, tão absurdamente, que chegou ao ponto de dar o seu próprio filho, que é o que ele tinha de melhor. Aliás, em Romanos 8,32, o apóstolo Paulo diz, se Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Eu gosto de dizer, né, que Deus fará qualquer loucura por você, crente. Você que ama a Deus e é amado por ele, precisa entender a extensão, a profundidade do amor. Paulo está dizendo, eu oro que vocês conheçam todas as dimensões, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Em outras palavras, ele está falando, olha, se esse amor fosse mensurável, nós precisamos expandir, né, a dimensão de compreensão do amor que temos. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 35, nós lemos, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele diz, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há circunstâncias, né? Não há pessoas, não há nenhum tipo de ente ou ser espiritual que possa nos separar de um amor que é infinito, que é intenso, né? Cujo fluxo é permanente. Agora, se compreendemos do lado de cá, que somos objetos desse amor, alvos desse amor de Deus, nós compreendemos que por meio disso Deus está comunicando não apenas a disposição dele de fazer algo por nós, mas antes de mais nada, o nosso valor. E como eu disse, a compreensão do valor é um antídoto contra toda a armadilha de rejeição, né? É a compreensão do amor de Deus por nós que nos faz aceitar, inclusive, a correção. O livro de Hebreus diz que se estamos sem correção, então não somos filhos, somos bastardos, pois que filho há que o pai não corrige. Nós precisamos entender que Deus declara que ele corrige o filho a quem ama, assim como o pai faz ao seu filho natural. Então, mesmo em circunstâncias onde não estamos vivendo o cenário mais favorável, nós precisamos entender que nunca, jamais deixamos de ser amados por Deus. Há momentos onde Deus pode até nos corrigir e a correção traz desconforto. Isso não significa que ele nos ama.
porque na verdade, muito mais do que apenas o bem-estar momentâneo, Deus está interessado num caráter alinhado com dele, numa vida onde nós possamos viver plenamente os seus princípios e valores. Agora, mesmo quando enfrentamos provas que não são correções, isso também não significa abandono. É lógico que Deus vai permitir que circunstâncias difíceis também nos façam crescer, estimulem a nossa fé, mas jamais podemos confundir isso como se em algum momento ele deixasse de expressar amor. É a compreensão do amor que fortalece o relacionamento. É a compreensão do amor que nos permite viver a plenitude do que ele tem para nós. Isso também deveria nos levar ao que eu chamo de respostas de amor. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem devem viver não para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu acredito que é esse desenho de uma compreensão profunda do amor, do constrangimento que nos leva à resposta, que nos permite, como ele diz, sermos cheios da inteira plenitude de Deus. Sem essa revelação, sem essa compreensão, nós estaremos talvez vivendo apenas uma religião, mas não o relacionamento, não a profundidade, nem tampouco a plenitude. Agora, para que possamos entrar nesse lugar e dimensão, não basta apenas esperar que isso ocorra automaticamente. Quando Paulo orava por esses filhos na fé, ele nos mostra que oração é o acesso. Por meio do profeta Jeremias, Deus diz: invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. A oração é um ambiente de revelação. E você pode orar não apenas por outros, como Paulo orou pelos Efésios. Você pode orar também em seu próprio favor e outros orarem em seu favor, para que você entenda o amor que excede o entendimento. E essa compreensão, com certeza, vai desatar algo diferente no seu relacionamento com Deus. Vai te propulsionar, vai te impulsionar a esse lugar da plenitude de Deus. Embora jamais compreenderemos isso com a nossa mente, nós podemos romper essa limitação e, por meio da revelação, expandir o entendimento. Dessa forma, consolidando o relacionamento com Deus. Que o Senhor te abençoe nessa jornada.